amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, a professora Márcia Ramos Martins. Amados, sejam bem-vindos mesmo. Olha, vamos estudar um pouco da sintaxe. Qual é a parte da sintaxe? Lá dos termos integrantes da oração. A nossa aula é a aula 6, de olho na tela. Vamos aqui? Os termos integrantes da oração. O que é isso, professora? O que é? Complemento verbal, que vai completar o verbo, né? Complemento nominal, completa o nome. E o agente da passiva, que vai fazer a ação, é o agente que faz a ação na voz passiva. Então, aqui eu tenho a aula 6. Começando aqui, termos integrantes da oração. Primeiramente, sobre os complementos verbais. Vejam bem, complementos verbais, vai completar o sentido do verbo. Começando aqui pelo objeto direto. O que é isso, amadinho? Olha só, presta atenção, vem diretamente ligado ao verbo, sem auxílio de preposição. Veja aqui que eu tenho uma figura de uma moça. A moça comeu. A moça comeu. Aí você vai dizer o quê? O bolo. Então, quando eu uso esse complemento verbal, o bolo, foi direto. Não houve auxílio de preposição. Eu vou dizer que ele é objeto direto. Belezinha? O bolo é o complemento verbal do verbo transitivo direto. Veja aqui. Houve uma grande festa. Houve. Você chega assim, houve. O quê? Uma grande festa. Vou riscar aqui, Sempre você vai fazer a perguntinha. O quê? Uma grande festa. Beleza? Essa parte está completando o sentido do verbo haver. Beleza? Outra aqui para você. Pedro olhou-se no espelho. Olhou-se no espelho. Olhou quem? Ele mesmo. Então, aqui, esse Czinho aí é o objeto direto, que completa o sentido do verbo olhar. Isabela comeu. Comeu o quê? O bolo. Então, o bolo, o ser e uma grande festa são complementos verbais do verbo transitivo direto. Mas aí você vai perguntar assim, o que é verbo transitivo? É aqueles que exigem complemento sem auxílio de preposição. Belezinha? Vamos lá, próxima. Comeram do bolo. Gente, o verbo comer, ele é verbo transitivo. O que apareceu aqui? Apareceu a preposição, que você sabe que aqui é o de mais o meu do bolo. Ele continua sendo verbo transitivo. Mas vamos dizer assim, ele colocou essa preposição aí, então, comeram do bolo, quer dizer, ele também fez parte do comer do bolo, comeu uma parte. Então, este daqui, como veio com preposição, eu vou dizer que é objeto preposicionado. Tá bom? Preposicionado. Porque apareceu a preposição aí. E você sabe que o verbo comer, é verbo transitivo direto. Só que neste caso, ele é um objeto direto preposicionado, porque vem acompanhado da preposição, ok? A outra, sua irmã, ninguém a viu. Gente, eu poderia ter dito aqui, ninguém viu sua irmã. Pronto, ninguém viu quem? Sua irmã. Mas aqui, o que apareceu? O objeto direto pleonástico, para dar ênfase. Já está aqui o objeto direto, mas reforçou aqui, beleza? Por isso que fala objeto direto pleonástico. A próxima, tu vives uma vida tranquila.
Presta atenção, amadinho. Olha só, objeto interno ou cognato. Por que cognato? Ó, porque fazem parte da mesma família. Vives e vida. Vamos entender direitinho aqui. Objeto direto preposicionado aparece antecedido de uma preposição, que é aquele primeiro caso, né? Comeu do bolo. Ou comeram do bolo. Objeto direto interno cognato surge quando utilizamos um verbo intransitivo como transitivo direto e seu complemento é da mesma família semântica, que tem o mesmo sentido, lá do vives e vida tranquila, tá bom? Ele é intransitivo, o professor fala assim, ele vive. Pronto, já sabe que ele vive, já tem sentido completo. Mas ele colocou um complemento, ele vive uma vida tranquila. Objeto direto pleonástico é usado para enfatizar uma ideia contida no objeto direto com a repetição dele próprio, como já foi passado nos exemplos anteriores. Beleza? Beleza, professora. Chegou a vez agora do objeto indireto. É aquele complemento verbal que vem, ó, acompanhado da preposição. Ou seja, ele exige a preposição. Como assim, amadinha? Ó, vem indiretamente ligado ao verbo com auxílio de preposição. Prestem atenção aqui nos exemplos. Primeiramente, todos precisam. Aí você vai fazer a pergunta. Parei bem aqui. Todos precisam. Preciso de quê? De afeto. Então, o verbo precisar, ele é verbo transitivo indireto. Então, se ele é indireto, é claro que o complemento verbal vai ser chamado de objeto indireto. Porque ele vem ligado indiretamente com auxílio de preposições ou de preposição. Beleza? Belezinha, professora? Rogo-lhe perdão. Rogo-lhe perdão. A quem? A ele. Ó, fiquem ligados, amadinhos, que esse lhe aqui, esse pronome, ele, quando aparecer, sempre terá a função de objeto indireto. O lhe sempre terá a função de objeto indireto. Mais outra aqui para vocês. Deparamos com um estranho. Deparamos com o quê? Com um estranho. Então, olha só a preposição aqui e está completando o sentido do verbo deparar. Então, toda vez que aparecer, presta atenção, o verbo não for completo, você já sabe que ele é transitivo. E se exigir a preposição na hora de completar, então você já sabe que é objeto indireto, tá bom? Objeto indireto pleonástico é a repetição do objeto por meio do pronome oblíquo. A ti, ó rosa perfumada, entrego-te. Vou mudar a canetinha para ficar melhor aqui, ó, visualizar. A ti, ó rosa perfumada, entrego-te o mundo. Então, aqui você já viu, já percebeu, né, que é a repetição do objeto por meio do pronome oblíquo, que já está aqui, entrego-te. Se já colocou a ti, não haveria necessidade de repetir. Mas para dar uma ênfase, ficar bonito, repetiu. Então, objeto indireto pleonástico. Aos homens civis, uma taça de dúvidas. Então, aqui já está, ó, apareceu anteriormente e foi repetido. Então, objeto indireto pleonástico. Ao colega não lhe
me diga isso. A mesma coisa também, tá bom? A repetição do objeto por meio do pronome oblíquo. O te, o lhes e o lhe. Belezinha? Então, o que é objeto direto pleonástico? É a repetição do objeto por meio do pronome oblíquo. Complemento nominal. Olha, o nome já diz, complemento nominal. Vai completar quem? O nome. Complemento verbal não completa o verbo? Então, complemento nominal vai completar o sentido do nome. Ele vem com o quê? Ele vem com a preposição, tá? Todo complemento verbal vai completar o nome com auxílio de preposição. Vamos lá. É o termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou advérbio. Aí você já estudou as classes, né, de palavras, as classes gramaticais, vocês vão lembrar. Substantivo, nomeia. Adjetivo, caracteriza. E advérbio vai fazer o quê? Vai dar a ideia de circunstância. Belezinha? Belezinha, professora. Fácil demais. Preste atenção aqui. O respeito às leis é obrigatório. Então, aqui eu tenho o quê? Esse as leis está completando o sentido do nome. E olha aqui, ó. Sempre preposicionada. Aí eu tenho a preposição a. Temos fé. Olha aqui, ó. Fé. Em quem? Em Deus. Então, completando o nome também. Estava certo. De quê? Da vitória. Viu? Você para no nome, que esse nome vai ser representado por substantivo, adjetivo, advérbio, e a necessidade de completar o sentido. Ele exige o sentido. Né? Ele fica incompleto, então ele vai exigir um complemento. Tá ok? Continuando. O sol é útil a quem? Ao homem. Olha só, completando o sentido do nome aqui também. Agiu contrariamente a meus interesses. Contrariamente a quem? A meus interesses. Então, ó, o útil é adjetivo, contrariamente é o advérbio, tá? A testemunha falou favoravelmente ao réu. Vejam bem, ao réu, favoravelmente a quem? Ao réu. Todos, né, que vocês estão acompanhando aqui, útil, contrariamente, favoravelmente, são nomes, como fala assim na sintaxe, tá bom? Mas, ó, na classe gramatical, um vai ser adjetivo, o outro vai ter a função de nome, né, de substantivo, e outro de advérbio. Agora, agente da passiva. Que é isso, amadinha? Agente é aquele que vai agir, aquele que vai praticar a ação. Onde? Na voz passiva. Ó, é o termo que pratica a ação na voz passiva. Vem introduzido pela preposição por e suas combinações. Que combinações são essas? Pelo, pela, pelos e pelas. Mas também pode usar a preposição de. Aí você pergunta para mim, como assim, amadinha? Observe aqui, ó. A floresta era povoada de selvagens. Você já estudou aqui os tipos de sujeito. Aí você olha assim, a floresta era povoada de selvagem. Quem é o sujeito da oração? Muito bem, a floresta. Diga-me, amadinho, ó, a floresta está praticando a ação? A floresta era povoada de selvagem. Né? Não está. Quem é que está praticando a ação? De selvagem. Muito bem. Então, ele que está agindo, ele que pratica a ação. Então, aqui está na voz passiva.
Essa situação já era conhecida de todos. Olha só. Essa situação era conhecida por todos. Então, eu posso usar o por ou posso usar o de também. Então, quem está fazendo a ação? O de todos, que é o agente da passiva. A cidade foi cercada por soldados. Você já sabe quem é o sujeito? A cidade. Mas a cidade aqui, amadinho, ele não faz a ação, ele recebe a ação. Quem vai fazer a ação aqui é por soldados. Então, aqui, de todos, de selvagem por soldados, tem a função de agente da passiva, porque ele que vai praticar a ação. E o sujeito é o sujeito, aqui na voz passiva, é o sujeito paciente, porque ele vai receber a ação e não vai praticar. Beleza? Vamos dando a sequência aqui, ó. O rei era aclamado pela multidão. O rei você já sabe que é o sujeito, mas é o sujeito paciente. Por quê? Ele recebe a ação. E pela multidão é agente da passiva, porque é ela que pratica a ação. Ela que faz a ação. Tá bom? Vamos lá entender? Vamos praticar? Vamos lá, amadinhos! Aqui eu trouxe um exercício para vocês. Olha com calma. Ó, assinale abaixo a alternativa em que o termo marcado exerce a função sintática de objeto indireto. É aquele que vem acompanhado de quê? Da preposição, beleza? Ele vai completar o verbo transitivo, mas com auxílio de preposição. Vamos lá. Letra A. A leitura dos clássicos é fundamental. B. Ele deu-lhe o troco. C. O amor dos pais marca para toda a vida. D. Ele adora banhar-se no mar. E aí, amadinhos? Vamos lá? Olha o relógio passando. Vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. O que eu falei anteriormente? Que o ler vai ter a função de objeto indireto. Muito bem, vamos lá. Ela deu o troco a quem? A ele. Então, ela deu-lhe, se eu for trocar, né? Ó, colocando um pronome oblíquo, ó, lê o troco. Então, lê está tendo a função de objeto indireto, o troco é objeto direto. Belezinha? Belezinha. Então, aqui encerrando essa questão do exercício, eu quero que vocês prestem atenção aqui rapidamente. Vejam bem, amados. O que é o complemento verbal? Completa o sentido do verbo, né? Que verbos são esses? São os verbos transitivos. Que os verbos transitivos, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto. Quando ele vai ser transitivo direto? Ele vai exigir um complemento sem auxílio de preposição. Quando ele vai ser transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. Tá ok? Belezinha aí no complemento? Ótimo, professor. Aí eu tenho um complemento nominal. Vai completar o quê? Vai completar o sentido do nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E o agente da passiva, o que ele é? Ó, vai praticar a ação na voz passiva. Vamos lá, a mensagem do dia. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Obrigada, amadinhos, e até a próxima aula.